Boa noite, meus irmãos. Chegamos num momento na nossa série de mensagens dentro da carta aos Efésios que é efetivamente o divisor das águas. Hoje nós concluímos o capítulo 3 e ainda que em termos de texto isso seja menos que a metade, em termos dos capítulos isso é a metade, e em termos do raciocínio, da estrutura da carta, isso aqui é uma metade que termina com esses últimos versículos do capítulo 3. De uma maneira que nós podemos dizer, isso aqui é o clímax da carta, é a apoteose da carta. Até aqui, até esse capítulo 3, ele esteve falando sobre o aspecto doutrinário, as verdades acerca do nosso Deus e da sua obra. E a partir desse texto ele começará a falar acerca das implicações práticas. Então, se estamos gastando até aqui 19 mensagens para contemplar esses 3 capítulos, eu calculo que pelo menos 25 mensagens serão dedicadas a pensarmos nas implicações disso, o que vai ser alvo da nossa reflexão e consideração daqui a algumas semanas. Antes, porém, de ele entrar nesse aspecto prático, nós nos deparamos aqui com os versículos 20 e 21, com aquilo que é conhecido como uma doxologia. O que é uma doxologia? É uma fórmula litúrgica de louvor a Deus. É uma estrutura que nós podemos perceber em outros lugares das Escrituras. E creio que é oportuno nós considerarmos com mais cuidado, ainda que sejam somente esses 2 versículos, por causa das distorções que eu vejo serem realidade nos nossos dias, acerca do que nós entendemos na nossa sociedade atual, evangélica, o que é louvor e adoração. A bem da verdade, nós estamos longe de ter como distorção somente o aspecto doutrinário. Quando nos deparamos, por exemplo, com o que a bancada chamada evangélica várias vezes tem feito, envergonha o nome do Senhor, envergonha o nome daqueles que são evangélicos. Quando nos deparamos com notícias de pessoas chamadas cristãs evangélicas envolvidas com a corrupção, envergonha e confunde aquilo que é ser cristão efetivamente. Quando eu me deparo com o quanto nos nossos dias, no ambiente evangélico, se cultua celebridades, eu vejo a distorção e lamento profundamente por isso. Um amigo me disse que, estando num aeroporto, numa capital brasileira, ele viu um desses pastores célebres chegar e as pessoas se ajoelhavam no seu caminho pedindo a bênção. Se fosse somente o apóstolo Paulo e Barnabé, ele teria se abaixado e se curvado e teria dito: não faça isso, eu sou um igual a você. Mas nos nossos dias, esse culto à celebridade é alguma coisa bastante real. Celebridades gostam disso e o povo também é cúmplice e gosta disso. Essas coisas demonstram a tragédia dos nossos dias em termos do que a igreja evangélica pratica, mas isso também abrange a questão de louvor e de culto. Em vários lugares, o conceito de um culto ideal é aquele culto em que eu me sinto bem, em que eu me emociono bastante. Culto, em vários lugares, ou louvor, é considerado bom quando existe um som pesado. É impressionante como em torno daquilo que se chama louvor nos nossos dias, é capaz de se ter pessoas que conhecem alguma coisa de música e que agradam tanto aquele povo, e eu diria, milhares de pessoas se reúnem em torno desses. É isso que é louvor? É isso que é culto?
Meus irmãos, o verdadeiro louvor, ele pressupõe um conhecimento, não só da pessoa de Deus, mas também da obra de Deus. E quando nós nos deparamos com quem é esse Deus e com o que Ele tem feito, isso acaba provocando em nós não só uma admiração, um maravilhamento com o que Deus tem feito, como também isso promove em nós uma postura de humildade, de reconhecimento da magnificência desse Deus e uma atitude de submissão. A minha proposta para vocês nessa noite é que nós possamos, dessa pequena passagem, extrair algumas verdades que estão aqui, alguns elementos que são fundamentais, que quando eles estão presentes naquilo que nós chamamos de culto e de louvor, isso efetivamente é um louvor autêntico e isso é aceito por Deus. Se não existem essas percepções, essa base, isso deixa de ser culto e deixa de ser louvor. Então eu gostaria de olhar com vocês agora para esses elementos. Sendo que o primeiro elemento que eu quero considerar com vocês aqui é que o culto, o louvor a Deus, ele revê o que Deus já fez. O que Ele já realizou? O culto, ele pressupõe um conhecimento de Deus e da sua obra. Vejam, mencionei logo na minha introdução, os capítulos 3, os capítulos 4, os capítulos 1 a 3, os capítulos 4 a 6, eles são bem distintos em termos de conteúdo, e ao longo dos 3 primeiros capítulos, Paulo vai descrevendo o que é que Deus tem feito e como isso nos atinge. Se olharmos para trás, ainda que sobrevoando de avião, vendo as passagens que nós estivemos considerando nesses domingos passados, nós vamos perceber um pouco do que Deus tem feito. Logo no início dessa série, no versículo 3 do capítulo 1, nós lemos: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ele praticamente, depois de se direcionar e endereçar sua carta e apresentar-se como remetente, ele já começa com uma expressão de louvor. Deus nos tem abençoado. E na sequência, quando ele dá o seu bem-dizer a Deus no versículo 3, já na sequência, dos versículos 4 em diante, ele vai declarando o que Deus tem nos feito. Por exemplo, no versículo 4, ele vai dizer que nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, nós que trazemos a nossa culpa do pecado, ou trazíamos a culpa do pecado, fomos separados por Deus, escolhidos por Deus. Deus tem um propósito, e nesse propósito aqui inclui uma vida marcada por pureza, integridade e santidade. No versículo 5, ele diz que nós fomos predestinados para sermos filhos de Deus. Desde os tempos eternos, Deus já havia planejado um pecador como você, que vive longe de Deus, impedido, alijado da comunhão com Deus. Esse Deus está dizendo: estou trazendo você para perto, para ser meu filho. No versículo 7, na sequência ele diz: é em Cristo que nós temos a redenção, ou seja, éramos e estávamos na condição de escravos, mas Cristo naquela cruz morreu, pagou os nossos pecados, para que nós fôssemos libertos da culpa, tivéssemos liberdade de chegar diante de Deus. Antes éramos escravos de nós mesmos, cúmplices do diabo, mas fomos comprados. E não foi com ouro ou prata, mas foi com a vida do Senhor Jesus Cristo. Na sequência,
No versículo 9 ele diz que Ele derramou sobre nós a sabedoria, a compreensão do Evangelho. Como é que você e eu podemos entender o Evangelho que foge aos nossos ideais? Deus se dispor a vir em forma humana. É o caso de Jesus. E chegando no nosso meio, ao invés de agir como uma postura soberana, tirana, se torna um servo. Se dispõe antecipadamente a ser traído, a ser preso, a ser levado para uma cruz, numa terra longe do centro de onde aconteciam as coisas. O centro do mundo era Roma, mas lá, numa montanha, numa terra empoeirada, no Oriente Médio, foi que o Senhor Jesus veio e se sujeitou à morte para pagar os nossos pecados. Paulo chega a dizer sobre isso, isso é uma loucura. Como é que nós podemos compreender essas coisas? E só as compreendemos porque Deus nos capacitou a compreender. No versículo 13, ele diz que agora que nós entendemos e cremos, nós fomos selados com o Espírito Santo. Nós somos propriedade de Deus. Estamos debaixo do controle de Deus. É Deus quem é a nossa garantia. O Espírito é dado para nós, e nessa condição que é dado para nós, Ele faz com que aquilo que Deus começou, Ele vai completar até o fim dessa história. Chegamos no capítulo 2. Já de cara, ele diz no versículo 2, vocês estavam mortos. E ele descreve o que era ser morto. Ele descreve que nós estávamos de acordo com esse sistema, um mundo que não tem nada a ver com Deus. Ele descreve que nós éramos cúmplices do diabo. Ele descreve que não bastassem essas coisas externas, o mundo e o diabo, o nosso coração também gostava e tinha prazer no pecado, o que nos tornava dignos da ira de Deus. Mas então ele diz no versículo 4, e vai dizendo a seguir, Ele nos deu vida. Antes estávamos mortos da nossa culpa, mas agora ganhamos a vida de Deus. No versículo 5 ele diz, Ele nos salvou. Onde estava você quando ouviu do Evangelho de Jesus? Onde está você? O que aconteceria com você se esse Evangelho não tivesse chegado a você? No versículo 13 ele diz, vocês que estavam longe, sem nenhuma esperança, sem conhecer as promessas, sem Deus no mundo, ele diz, vocês foram aproximados, vocês foram reconciliados com Deus. E no versículo 16 ele diz, de pessoas dos mais diversos lugares, Deus chamou essas pessoas, colocou-as em Cristo, formando um novo homem, isto é, a igreja de Deus, a nova sociedade que Deus está implantando. Ele fez com que essa mensagem, e já se passaram 2000 anos, chegasse a nós. Meus irmãos, uma mensagem de 2000 anos atrás ainda avança para além das fronteiras, alcançando pessoas de toda tribo, de todo povo, de toda nação. Uma vez escrita nessa mensagem, como vimos lá atrás no versículo 5, Deus nos predestinou para sermos filhos. Agora Ele diz, vocês são membros da família de Deus. Vocês ganharam uma nova cidadania. Vocês não são estrangeiros, não são estranhos, fazem parte do reino de Deus, sentam à mesa desse Deus. E aí por fim ele diz, no versículos 21 e 22, nós, salvos por Jesus,
somos uma espécie de um templo, uma morada em quem Deus habita. É por isso que no versículo 20 ele diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Quem imaginou essas coisas? A palavra capaz aqui significa ele tem a habilidade. Quando você se depara com uma obra de arte, você pode questionar: como é que alguém foi capaz de pensar nisso? Como é que alguém foi capaz de pensar que isso era possível fazer? Como é que alguém foi capaz, hábil o suficiente para fazer isso? Você pode ter essa percepção quando você está ouvindo uma música que aprecia, um quadro que foi pintado, uma escultura. Como é que alguém fez isso? Como é que alguém juntou palavras e ideias para escrever uma poesia que expressa tantos sentimentos? Muito além do que a capacidade humana de imaginar. Foi Deus quem imaginou essa salvação. Foi Deus quem propôs essa salvação. Foi Deus quem realizou na cruz essa salvação. E é esse Deus quem garante essa salvação. É por isso que ele diz: isso é infinitamente mais, e infinitamente mais, ou outra forma que possa estar escrita na tradução que você tem aí, é a tradução do comparativo grego mais intenso que existia. Olhar para aquilo que Deus tem feito nos leva a pensar: nós não seríamos capazes de imaginar isso. Se a fé cristã fosse mentira, ela seria a mentira mais bem feita. A obra da criatividade humana mais bem elaborada. E ela é a mais bem elaborada, porque isso aqui não é fruto da mentalidade humana, mas foi Deus quem pensou, quem imaginou, quem realizou e quem a garante. Então, quando nós chegamos nesses versículos que são uma expressão de louvor e adoração, meus irmãos, vamos perceber aqui que ele está olhando para aquilo que Deus fez, que é infinitamente mais do que nós podemos pensar. Ou seja, eu quero dizer, um louvor verdadeiro, um culto genuíno, ele tem o elemento do reconhecimento de quem Deus é e do que Ele tem feito. Um culto verdadeiro não é um culto em que você se emociona, não há nada contra a emoção, mas a emoção sem isso é nada. Um louvor e um culto a Deus não é resultado de um show performático. Daqui a pouco nós vamos ouvir o coral cantar. E vamos lembrar disso. O que menos vale é a performance. O que vale é o que Deus tem feito. Louvor a Deus não é uma expressão de nós mesmos, de como nós nos sentimos, de quais são as nossas intenções. Um culto verdadeiro e autêntico a Deus consideram o que esse Deus tem imaginado, o que esse Deus tem planejado, acompanhado da apreciação e gratidão. Isso é um culto a Deus. Tem que ter esse elemento. Mas também tem que ter um segundo elemento, é para ele que eu vou com vocês agora. O segundo elemento é que nós reconhecemos que esse Deus que fez coisas inimagináveis, infinitamente maiores do que nós somos capazes de imaginar, esse Deus, Ele tem um plano para nós agora.
Então, diante do que Deus fez no passado, um louvor verdadeiro trabalha com a perspectiva do que Ele pode fazer no presente. Durante um tempo na minha vida eu questionava, por que Deus quer ser adorado? Por que nós precisamos apresentar um culto para Deus? Será que Deus tem carência afetiva, uma baixa autoestima? Então, quando a gente canta bonito e elogia Ele, reconhece, Deus fala assim, nossa, me sinto tão legal quando vocês dizem isso, gente. Nada disso. O seu reconhecimento, sua expressão, o seu canto, etc., não impressionam a Deus. Mas por que então nós cultuamos a Deus, louvamos a Deus, bendizemos a Deus? Eu diria o seguinte, essa é a principal maneira de nós alinharmos o nosso coração e os nossos olhos com quem Deus é, com a realidade. O que Ele fez, a realidade, e o que Ele pode fazer. Então, ao cultuarmos, ao reconhecermos quem é esse Deus, nós também nos deparamos com o que Ele pode fazer no presente. Veja o que Ele diz aqui, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Agora Ele está falando do poder de Deus, não o poder que atuou no passado, mas o poder que atua em nós, é agora. Vamos lembrar do histórico da carta? Já desde o capítulo 1, ele de alguma maneira busca que nós tenhamos uma compreensão desse poder de Deus. No versículo 19 do capítulo 1, ele diz que nós temos que conhecer o poder de Deus. Ele diz, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita. Esse poder que atua em nós, Ele diz, é o mesmo que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. É o mesmo que colocou o Senhor Jesus Cristo no lugar mais alto do universo. Esse poder é o poder que atua em nós. No texto que foi alvo da nossa reflexão na semana passada sobre oração, nós vimos uma oração pedindo que nós pudéssemos ganhar do poder de Deus. Veja o que ele diz no versículo 16 do capítulo 3. Oro para que Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito de Deus, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam compreender e conhecer o amor de Cristo, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Vejam, o alvo de Deus, manifesto na oração de Paulo, é que nós tenhamos uma experiência com Deus tal, que esse poder de Deus haja em nossas vidas e faça com que a gente abra espaços para que Cristo habite em nós. A ideia aqui é que nós estejamos nós mesmos sendo o campo de manifestação do poder de Deus. Em primeiro lugar, o poder de Deus, Ele quer empregar, é em você. Acho que a maior parte das vezes nós temos a expectativa que Deus derrame o seu poder para que a gente tenha poder de mudar algumas coisas que estão à nossa volta. Mas Deus não pensa assim. Eu quero mostrar um pequeno filminho para vocês. Queria imaginar, se nós estivéssemos na pele desse casal, e se nós estivéssemos na pele desse casal havendo chegado a Cristo. Olhe para isso. Que Deus seja como esse mágico.
Quantas vezes vi pessoas entre nós que chegaram a Cristo com o casamento em caos. E agora que se converteram, o desejo que tem é de se livrar do marido ou da mulher. E se Deus pudesse desaparecer, acabou. É a expressão do poder de Deus, resolveu todos os seus problemas. Mas olha o que o texto diz: de acordo com o seu poder que atua em nós. O primeiro campo da manifestação do poder de Deus, e quando nós nos deparamos no louvor com quem é esse Deus e com o que Ele tem feito, nós nos deparamos com o poder que Ele pode aplicar em mim. Não é fazendo desaparecer o que está fora de mim. Lembremos que nesse contexto aqui está justamente focalizando a capacidade de amar. Você quer se livrar de um irmão ou de uma irmã, você quer se livrar da esposa ou do marido, Deus está dizendo, não, eu quero começar a mudar o seu íntimo. Eu quero começar a mudar você mesmo. Não é o que está fora de você. Então, no tempo de louvor e adoração, nós temos essa oportunidade de nos depararmos e compreendermos esse aspecto de que o poder de Deus está ali para manifestar-se em primeiro lugar, transformando a minha vida. Não é simplesmente o prazer de cantar, não é simplesmente o prazer de ouvir a música que gosta, mas é refletir, pensar em quem é esse Deus e o que esse Deus quer começar a fazer em você. Ele vai mexer nas circunstâncias quando Ele quiser, como Ele quiser, mas Ele quer começar em você. Como primeiro elemento, nós falamos que o louvor olha para trás e reconhece o que Deus já tem feito. O verdadeiro louvor, ele traz a inspiração para considerarmos o que Deus pode fazer em nossas vidas agora. E o terceiro elemento que eu quero considerar com vocês é que o verdadeiro louvor e adoração busca exaltar tão somente a Deus. Veja, esse Deus que atuou, esse Deus que atua no presente, Ele diz, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. O culto visa a exaltação e a glorificação de uma única pessoa. Não é um dirigente de louvor. Não é um músico, não é um cantor, não é um pregador. Não há espaço para celebridades nesse culto. É somente a Ele. Bach, quando escrevia as suas músicas, ele terminava a sua partitura com 3 letras. Somente 3 letras. Que queriam dizer, somente a Deus seja a glória. É lógico que como seres humanos que somos, é possível que como um dirigente de louvor, como um músico, como um cantor, como um pregador, nós consideremos a ideia aqui de sermos exaltados. Será que eu fiz isso bem? Eu cantei bem? Você gostou do que eu fiz? Eu sei disso por mim mesmo. Quantas vezes meu coração quis ir pelo caminho de reconhecer ou ter o reconhecimento das pessoas. Culto não é lugar de você e eu sermos reconhecidos ou aplaudidos. Culto é um lugar onde nós entregamos toda glória somente a Deus. Somente Deus seja honrado. Não existe lugar aqui para celebridade.
Não existe. No reino de Deus não existe lugar para celebridade. E o reconhecimento que nós podemos ter, vamos lembrar, é somente de Deus na eternidade futura. Eu me lembro, muitos anos atrás, meus filhos já estudavam fora de casa. Naquela época nós tínhamos, basicamente, para a nossa família de 4 pessoas, 3 residências. Uma aqui em Campinas, outra em Rio Preto, onde meu filho estudava, e outra em São Paulo, onde minha filha estudava. Numa ocasião, minha esposa precisava fazer uma cirurgia e eu organizei minha agenda de pregação, inclusive, em função disso. Naquela semana em que ela passou pela cirurgia, meus filhos vieram, ficaram conosco naqueles dias, e no final de semana, minha filha ficou com minha esposa em casa, e uma vez que eu não tinha muita obrigação, nenhuma responsabilidade de pregar, eu me dei ao luxo de chegar para a programação 5 minutos antes do evento. Pela manhã, chegando de carro com meu filho me fez uma pergunta quando nós entramos no portão. Ele dizia: meu filho, meu pai, quando você olha essas coisas acontecendo, você tem orgulho? Eu perguntei: quando eu olho, que coisas? Ele falou: a quantidade de gente, a organização, as pessoas indo para as classes, tudo acontecendo. Você tem orgulho disso? Eu falei assim: de maneira nenhuma. E foi: por que não? E eu lhe dei 2 respostas. A primeira delas é que para isso acontecer do jeito que está acontecendo, tem tanto trabalho acontecendo que o meu é quase nada. No particular do que ele estava vendo, era um tempo em que nós só tínhamos escola bíblica pela manhã e à noite o culto. Naquela ocasião, meu trabalho era ínfimo. A segunda razão é que se nós temos chegado até aqui, como temos chegado até aqui, é por causa da graça de Deus e da bênção de Deus. E eu não quero uma fração disso. Culto verdadeiro pressupõe essa consciência, essa certeza de que a adoração, o louvor, a exaltação é dirigido somente a uma pessoa. Alguém pode até fazer alguma coisa muito bem, mas se ela está fazendo muito bem para ser reconhecida, admirada, aplaudida, isso não é culto. Toda adoração, vejam, na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Nós somos uma geração tão posterior aos Efésios naquele tempo. E nós temos que estar dizendo para isso: amém, amém. Só a Ele seja a glória. Amém, amém. E pela eternidade nós vamos entrar com essa perspectiva: é só a Ele toda a glória. Em Apocalipse capítulo 4 é dito: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram criadas. No capítulo 5 ele diz: e eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. No versículo 12 desse capítulo ele diz que cantavam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. No versículo 13, então, ele diz que aquela multidão dizia: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Meus irmãos, não há espaço para a glória humana. Não há espaço para no culto
haver elogio para as celebridades. Como disse João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Concluindo minha mensagem, e vocês vão ver o coral se movimentando, não se atrapalhe com isso. Mas eu quero focalizar com vocês, concluindo essa mensagem, revendo alguns pontos e destacando mais alguns. Uma verdadeira adoração baseia-se no saber e no reconhecer o que Deus já tem feito. Nós precisamos olhar para a palavra, para a revelação daquilo que Deus tem feito e prestarmos ao nosso Deus nosso culto, conscientes de quem é esse Deus, do que Ele imaginou, do que Ele criou, do que Ele realizou, do que Ele está pronto a fazer agora. O reconhecimento da grandeza desse Deus deve nos levar a uma postura de maravilhamento, de reconhecimento da sua grandeza e naturalmente nos colocar de joelhos diante dele, submissos. Ele não é nosso coleguinha. Ele não é um igual a nós. Ele é um Deus que, assim como Ele imagina e cria algo infinitamente maior do que nós somos capazes de pensar, Ele é assim, infinitamente maior do que somos capazes de imaginar. O verdadeiro louvor e adoração, eles de fato usam da nossa linguagem, usam das nossas palavras, usam da musicalidade. Nós podemos fazer isso através da oração, podemos fazer isso silenciosamente, podemos fazer isso cantando, podemos fazer isso tocando. Mas a verdadeira adoração, ela atinge a vida de cada um de nós, nos levando a estarmos submissos a Deus e provando da ação de Deus que transforma cada um de nós. A verdadeira adoração requer que você e eu estejamos levando uma vida amorosa. Veja, foi o Senhor Jesus quem disse: se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, ou seja, você está apresentando o seu louvor, sua honra, seu sacrifício a Deus, Ele diz. Você lembrou que tem alguém que foi ferido por você? Ele diz: deixa a sua oferta ali diante do altar. Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Verdadeira adoração pressupõe estar limpo de mágoas, de ressentimentos, de pecados que atingem o corpo de Cristo. A verdadeira adoração consiste em demonstração do poder de Deus. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 2. Agora vejam, a demonstração do poder de Deus não é daquilo que você é capaz. Bum, e acontece alguma coisa. É através da sua vida ficar manifesto que Deus de fato está fazendo diferença. Isso é o culto que agrada a Deus. Essa é a adoração que devemos prestar a Deus, domingo após domingo. Nós vamos ter uma expressão de louvor a Deus agora, no tempo que se segue nesse culto, inicialmente, com uma canção desse coral. Que isso possa ser parte de um culto genuíno a Deus. Cantado pelo coral, tocado pelos instrumentistas que estão aqui. Eventualmente, se você conhece a música, cante. Mas vamos prestar um culto verdadeiro, baseado no que Deus já fez, no que Ele pode fazer, e a glória somente a Ele. Vamos orar. Pai Celestial,
Quero te agradecer pela oportunidade que temos de olhar para a Tua Palavra e, aprendendo da Tua Palavra, trazer as nossas vidas, o nosso jeito de ser igreja, o jeito de cultuar, de adorar, de louvar, para estar de acordo com os padrões, com os parâmetros da Tua Palavra. Senhor, resgata-nos de toda essa onda trágica de chamar de louvor e adoração uma festa, um show. Traze-nos, ó Pai, com um coração quebrantado, reconhecendo o que o Senhor tem feito, darmos a Ti o verdadeiro louvor. Eu oro, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.